Na igreja é contado que o historiador Charles Anton afirmou que os caracteres das placas conferiam com a tradução atribuída e que quando soube que eram de Joseph Smith, Anton rasgou sua confirmação. Porém, em uma carta original, Anton conta os fatos. Ele diz que é falsa toda a história sobre ele ter confirmado que as inscrições de Joseph seriam verídicas. Contou que um agricultor o havia buscado com o pedaço de papel. Após examinar o documento, chegou à conclusão de que era tudo um embuste. Quando perguntou sobre a origem, o homem disse que era proveniente de um livro de ouro desenterrado por Joseph em Nova York. O agricultor contou que foi solicitado que ele vendesse sua fazenda para contribuir na publicação do livro e que, por precaução, veio verificar a veracidade dos escritos. Ao ouvir isso, o historiador ficou certo de que era um esquema para enganar o agricultor por causa de seu dinheiro. Ao ser solicitado uma declaração da veracidade dos escritos, ele negou. Ele cita que pareciam uma mistura de vários caracteres tortos preparados por alguém que tinha disponível algum livro contendo vários alfabetos, letras gregas e hebraicas, cruzes e florais, letras romanas invertidas e um círculo evidentemente copiado do calendário mexicano. Bom, nas primeiras páginas do Livro de Mórmon está registrado o depoimento de testemunhas. 8 delas assinaram ter visto as placas de ouro e seus escritos. São elas: Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer Jr., John Whitmer, Hiram Page, Joseph Smith Sr., Hiram Smith e Samuel Smith. A repetição dos sobrenomes Whitmer e Smith não é acidental, são todos parentes. Porém, em qualquer processo judicial, sabemos que depoimento de familiares, dada a parcialidade, pode servir no máximo como informação a quem julga, mas nunca como testemunho oficial. Vamos falar um pouco das 3 testemunhas principais. Oliver Cowdery era membro da Igreja Congregacional de Vermont, onde havia um pastor chamado Ethan. Esse pastor escreveu um livro em 1823 chamado Visão dos Hebreus, em que especulava sobre a origem hebraica dos índios americanos. Em abril de 29, Cowdery encontrou Joseph pela primeira vez, ocasião em que se descobriram parentes e que lhe foi contado sobre as placas de ouro. Smith havia parado a tradução das placas por causa do desaparecimento das 116 primeiras páginas. Após o encontro, Cowdery iniciou como escriba das traduções. O trabalho de ambos teria sido tão rápido que finalizariam em menos de 2 meses. Cowdery ainda participou de algumas visões de Smith, tendo ambos recebido o sacerdócio arônico diretamente do próprio João Batista. Além de terem visto Pedro, Tiago e João, organizaram a igreja em abril de 1830. Oliver era o segundo na liderança e teve um papel importante também na publicação do Livro de Mórmon. Entretanto, em 1831, Sidney Rigdon passa a suplantá-lo na hierarquia. Em 32, Cowdery se casa com Elizabeth Whitmer, que era filha e irmã de vários Whitmers, que formaram as testemunhas restantes do Livro de Mórmon. Tudo ia bem até 1838, quando Joseph e Oliver entraram em atrito. Como tinha o apoio da família Whitmer, tanto Cowdery como seus aparentados foram excomungados da igreja. Naquele dia, 2 das 3 testemunhas principais e 5 das 8 testemunhas acessórias foram excluídas da igreja. Após a sua excomunhão da igreja, Oliver negou o Livro de Mórmon. Disse que doutrina e convênios continha falsas revelações e confessou publicamente sua vergonha por sua ligação com o mormonismo. Após a morte de Joseph, em 44, Oliver reconheceu James Strang como sucessor do profeta. David Whitman mudou-se para Nova York em 1828 e encontrou seu amigo Oliver Cowdery, que lhe falou sobre as placas de ouro. Whitmer alegou que, junto com Smith e Cowdery, teve uma visão do anjo apresentando as placas douradas. A igreja foi organizada na casa de seu pai. David Whitmer foi acusado de se deixar influenciar pelas revelações falsas de Hiram Page e foi excomungado.
David Whitmer apoiou James Strang por um tempo. Depois, uniu-se à igreja de McLellan, onde seria o profeta e cabeça dessa igreja. Após o assassinato de Joseph, muitos mormons se lembraram da antiga ordenação de Whitmer para ser sucessor de Smith. Alguns admiradores seus fundaram a igreja Whitmerita, que durou até a década de 1960. David Whitmer morreu rejeitando a igreja Sud e seu sacerdócio. Também disse que não viu as placas literalmente com os olhos, e sim com os olhos da fé. Whitmer mudou sua história depois e disse que as encontrou em um campo, que estavam em uma mesa com todos os tipos de placas de metal, placas de ouro, a espada de Labão, o peitoral e o Urim e Tumim. Whitmer, talvez por ter sido o mais longevo das testemunhas, foi o que deu mais entrevistas. Em muitas delas apontava dados desencontrados. Uma vez, falando sobre as placas, ele disse que a experiência havia sido mais uma impressão do que propriamente uma visão. Quando perguntado em entrevistas se ele havia tocado as placas, ele respondeu: "Nós não tocamos nem seguramos as placas. As 8 testemunhas nunca as viram." Martin Harris era o mais velho das 3 testemunhas principais e o único que não tinha parentesco entre todas as testemunhas. Pouco se sabe da juventude dele. Harris conheceu Joseph em Nova York, que lhe contou sobre as placas, além de servir por algum tempo como escriba. Martin também o patrocinava. Foi ele, o agricultor, que pediu cópias dos caracteres das placas para Joseph e levou-os ao professor Charles Anton. Mesmo após perder as 116 páginas e Joseph o intitulando de iníquo, Harris continuou a apoiar financeiramente. Martin Harris admitiu que a história oficial das 3 testemunhas não é acurada. Ele disse: "Eu nunca vi as placas de ouro, apenas num estado de transe. Eu escrevi uma grande parte do livro de Mormon, enquanto Joseph Smith traduzia ou soletrava as palavras em inglês. Às vezes, as placas estavam sobre a mesa da sala onde Smith fazia a tradução, coberta com uma toalha. Smith disse-me que Deus o mataria se eu tentasse olhá-las, e eu acreditei. Quando chegou a hora das 3 testemunhas verem as placas, Joseph Smith, eu, David Whitmer e Oliver Cowdery fomos ao bosque para orar. Quando eles começaram a orar e falharam em ver as placas ou o anjo, disseram que era porque eu não estava santificado o suficiente. Eu os deixei assim que eu saí. Os outros viram o anjo e as placas. Cerca de 3 dias depois, eu voltei à floresta para orar para que eu pudesse ver as placas. Enquanto estava orando, eu passei para um estado de transe, e nesse estado eu vi o anjo e as placas." Mesmo assim, ele continuou patrocinando Smith. Em 1836, casou-se com Caroline Young, com quem teve 7 filhos. Na época, os Mormons estavam em Kirtland, Ohio. No ano seguinte, com a falência do banco de Joseph, que Harris chamou de fraude, houve uma profunda divisão na igreja. Joseph Smith e Sidney Rigdon foram excluídos da igreja. Os novos líderes rejeitaram o livro de Mormon. Como Harris não concordou com essa rejeição, também foi excluído. Depois de sua excomunhão em 1837, ele mudou de religião mais 8 vezes, indo dos Shakers para um grupo separado do mormonismo e de volta para o ramo principal em 42. Depois, em 46, estava pregando na Inglaterra para a igreja Strangita, e ele até assinou uma declaração reconhecendo que David Whitmer foi o escolhido por revelação para suceder Joseph como profeta. Martin Harris afirmou que seu testemunho do shakerismo era maior do que o do mormonismo. Ele também disse que viu as placas com os olhos da fé e não com os olhos naturais. Isto já o eliminaria automaticamente como uma testemunha. Lembrando que todos os conteúdos dos vídeos foram bem resumidos. Você pode encontrar muito mais detalhes no meu blog. Até a próxima!